Um filho briga com o pai pelo controle do universo. E reúne mais poder que qualquer deus já teve. Essa é a história de Zeus, o líder supremo da mitologia grega. Para nós é um mito, mas para os antigos era realidade. Uma maneira de entender um mundo aterrorizante. Alguns gregos acreditavam que Zeus era o único e verdadeiro deus séculos antes de Cristo, e que as piores catástrofes naturais eram um sinal de sua ira. Esse é o mito de Zeus, como foi originalmente contado. E a surpreendente verdade por trás dele. Confronto dos deuses. Se você controla o céu, controla o mundo. Na mitologia grega, esse poder pertencia a um deus, Zeus. Ele reina como guardião da justiça, mestre dos homens e dos deuses. Zeus era o rei dos deuses, mas ele também era responsável pela justiça, tanto dos deuses quanto dos mortais na Terra. Isso é muito legal na mitologia grega. A sua obrigação como grego que adorava os deuses era simplesmente fazer o que era exigido para evitar que os deuses esmagassem você. Como comandante dos céus, Zeus tem o poder da natureza ao seu dispor. Isso dá a ele a arma mais devastadora de todas. O símbolo mais poderoso de Zeus são os raios. É o que Zeus carrega, é seu principal equipamento. E é uma força que o torna a mais poderosa de todas as divindades. Atribuir o raio a Zeus foi uma maneira dos gregos explicarem o inexplicável. Em uma época antes da ciência, a mitologia punha um rosto nas forças que moldavam o mundo. Os gregos usam a mitologia para tentar descobrir por que o mundo e o universo funcionavam dessa maneira. Eles não tinham explicações científicas sobre como o mundo passou a existir, ou por que raios caem aqui e não ali, ou por que agora e não em outro momento. O mundo natural era muito assustador para eles, então eles o associaram ao divino. Eram sintomas do poder dos deuses que eles podiam usar para punir pessoas que não os adorassem adequadamente. O comando de Zeus sobre a natureza o tornou o deus mais temido da Grécia. Mas como ele chegou lá? O que sabemos sobre Zeus começa com os textos do escritor da Grécia Antiga, Hesíodo, por volta de 700 a.C. Seu livro, chamado Teogonia, era a história grega da criação. O que o livro do Gênesis é para o mundo de hoje. Teogonia é a tentativa de Hesíodo de entender o mundo, de ordená-lo, contando sobre uma rivalidade familiar que acaba num cosmos muito bem ordenado, que é o mundo que você e eu conhecemos hoje. No mito, Zeus não começa como o rei dos deuses. Ele se ergue da obscuridade para desafiar seu pai no controle do universo. Isso não será fácil. Seu pai, Cronos, é o rei dos titãs, os deuses mais poderosos do universo. Os titãs são uma ordem mais antiga de deuses gregos. Eles são bastante grosseiros, não muito inteligentes, também não são muito civilizados. Como líder dos titãs, espera-se que Cronos produza descendentes. Então, ele se une à sua irmã consanguínea e também titã, Reia. O incesto aparece muito na mitologia. Entre os deuses não havia mais ninguém com quem eles pudessem se relacionar, fazer sexo. Então acabavam casando uns com os outros. Há uma ideia aristocrática antiga de que ninguém é melhor para nossa família do que a nossa família. E os deuses gregos pareciam seguir à risca esse princípio.
Esses dois irmãos titãs, Cronos e Reia, criam a próxima geração de deuses gregos. A mitologia os chama de olimpianos. Entre eles estão Hades, Poseidon e Zeus. Mas eles não herdarão simplesmente a Terra. Eles devem lutar por ela. Cronos estava muito preocupado em ter filhos porque tinha medo que seu filho fosse maior que ele e o ofuscasse. O pai teme ser substituído pelo filho. Isso é psicologia humana. Veja Freud. Na verdade, Freud encontrou isso na mitologia clássica. Então, esse medo de perder o poder para a próxima geração era real. Se você tivesse um filho e tivesse algo de valor, em algum momento precisaria ficar de olho em seu filho. Então, a solução dele para esse problema foi engolir vivos todos os filhos. Então, assim que a mulher dava à luz, ele os ingeria. Claro que, já que eles são imortais, os filhos que Cronos engolia não morriam. Eles só ficam presos em sua barriga. Ele tenta controlá-los e impedir que eles vivam no mundo e desenvolvam um poder que possa um dia derrubá-lo. Para os gregos que contavam o mito, esse era um ato espantoso. O canibalismo era deplorável tanto na época quanto é hoje. Vemos os escritores gregos expressando seus medos através da mitologia. Canibalismo, sacrifício eram tabus terríveis. Mas quando você projeta isso nos deuses, eles dão uma segurança para que se explore as consequências do que poderia acontecer. Reia fica horrorizada. Todos os seus 5 filhos foram engolidos vivos. Agora ela está grávida de novo, mas dessa vez ela tem um plano. Ela foge e dá à luz um filho em segredo, o futuro rei dos deuses, Zeus. Mas Cronos espera engolir mais um filho. Então Reia enrola uma pedra em uma manta e dá a ele. Sem pensar 2 vezes, ele agarra a pedra e engole. O plano de Reia é posto em prática. Cronos engole a pedra ao invés de Zeus. Zeus é salvo enquanto criança e é levado para um lugar que os contadores antigos do mito chamavam de Dobras da Terra. Zeus foi salvo pela esperteza de sua mãe. É uma história memorável, mas essa caverna secreta do mito pode realmente ter existido? Parece que os antigos acreditavam que sim. Eles achavam que Zeus havia nascido na ilha de Creta. Nessa caverna na montanha. Sabemos que a caverna na ilha de Creta talvez seja o mais importante santuário de veneração a Zeus. Ela era considerada um dos possíveis lugares onde Zeus, bebê, foi escondido de seu próprio pai. Explorações na caverna revelaram que ela foi um grande local de peregrinação de visitantes de todo o mundo antigo. Era um local onde as pessoas iam para adorar Zeus. E como sabemos, descobrimos milhares de oferendas a Zeus e objetos rituais para Zeus vindos de todo o Mediterrâneo. Uma descoberta em particular se relaciona diretamente ao mito de Zeus. Entre o material encontrado na caverna, havia alguns escudos que provavelmente ficavam nas paredes e foram colocados lá, indicando que as pessoas que defendiam Zeus batiam nesses escudos para abafar seu choro quando ele era bebê, para que Cronos não ouvisse. Um filho escolhido que é escondido para ter sua vida salva. Para os cristãos e os judeus, a história do nascimento de Zeus é bem familiar.
Muitas tradições religiosas e mitológicas têm histórias de crianças sagradas ou divinas que são escondidas para que possam crescer e, quando adultas, cumprir seus destinos. Um exemplo disso foi Jesus, que foi escondido de Herodes numa manjedoura para que não fosse pego, ou Moisés, escondido no Egito. No mito, Zeus cresce secretamente dentro da caverna. Ele tem um período de treinamento longe dos olhos de Cronos e adquire força e se torna um homem. Zeus passa sua infância se preparando para cumprir seu destino. Desafiar seu pai e os titãs pelo controle do universo. Zeus escapou de ter o destino de seus irmãos, que foram todos engolidos vivos pelo pai, o titã Cronos. Dentro de uma caverna distante, ele cresceu e virou um deus adulto. Agora está pronto para iniciar a épica luta por poder que ele nasceu para enfrentar. Vai vingar a selvageria de seu pai, libertar seus 5 irmãos olimpianos da barriga dele e assumir o controle do mundo, agora comandado pelos titãs. A aposta dele é muito alta. Se ele for bem-sucedido, ele vai comandar o universo, mas se ele falhar, ele pode muito bem parar no Tártaro. Tártaro é o nível mais baixo do mundo inferior, o Hades, o equivalente grego ao inferno. Tártaro era parte do Hades para onde iam os condenados. As pessoas que eram ruins ou que cometeram crimes contra os deuses na Terra eram mandadas para o Tártaro. Se Zeus falhasse em sua tentativa de ganhar poder sobre Cronos e os titãs, seria condenado a esse lugar por toda a eternidade. Mas se ganhasse, ele comandaria os deuses e os homens de seu trono no topo do Monte Olimpo. No mito grego, o Monte Olimpo é o lar dos deuses, mas também é um lugar real. É o pico mais alto da Grécia, quase 3 quilômetros acima do nível do mar. E é um lugar natural para poderes sobrenaturais. Os gregos acreditavam que seus deuses viviam fisicamente no Monte Olimpo. Era importante que eles tivessem uma ideia de onde ficava o céu, onde os deuses realmente viviam. É a partir de sua base no Monte Olimpo que Zeus arquiteta a rebelião contra Cronos e os titãs. Zeus vai precisar da ajuda dos outros para que possa alcançar o poder supremo. É uma grande briga familiar e Zeus vai diretamente até seu pai. Ele sabe que seus maiores aliados serão seus 5 irmãos, os olimpianos, todos agora adultos, mas ainda presos dentro da barriga de Cronos. Se forem libertados, os olimpianos podem ficar a favor de Zeus e ajudá-lo a destruir os titãs para sempre. Ele queria libertar todos os irmãos, então criou uma poção. Em silêncio, Zeus entra na casa de Cronos e põe veneno em sua bebida à noite. Cronos bebe e passa muito mal. Primeiro, ele vomita a pedra que a esposa havia lhe dado no lugar do bebê Zeus. De acordo com a tradição, essa pedra é a pedra fundamental do local mais sagrado da antiga Grécia, o Templo de Delfos, lar do oráculo. Delfos é um santuário na Grécia onde as pessoas de todos os lugares iam se consultar com Deus. Era uma linha direta com o céu
para se pedir resposta para tudo. Até hoje, milhares de anos depois da história ter sido contada pela primeira vez, a pedra que supostamente Cronos vomitou ainda está lá. No centro do complexo do templo, há uma pedra de forma oval que dizem ser a pedra que substituiu Zeus quando Cronos a engoliu. E se você for lá hoje no templo de Delfos, os locais ainda contam que a pedra que está lá é realmente a que esteve na barriga de Cronos. No mito, depois de vomitar a pedra sagrada, Cronos regurgita os 5 irmãos. E eles estão prontos para entrar para a revolução de Zeus. O que marca Zeus como um líder diferente daqueles que vieram antes é a sua inteligência. Ele sabe persuadir e convencer as pessoas de que ele deve ser o líder, de que ele sabe fazer coligações. Zeus agora tem seus irmãos a seu lado, mas ainda precisa de mais forças para enfrentar os titãs. E há outros membros mais distantes da família que querem vingança. Os irmãos esquecidos de Cronos. Os Ciclopes e os Hecantoquíros. Mas para encontrá-los, Zeus tem que ir ao inferno. Cronos teve medo dos poderes dos Hecantóquiros e dos Ciclopes e os trancou no Tártaro. Zeus sabia que, se tivesse seus poderes ao seu lado, poderia conseguir o que queria. Ele desce e conversa com os Hecantóquiros e diz: eu respeito muito vocês. Eu sei que meu pai Cronos maltratou vocês. Agora eu os liberto e vocês devem a mim. Eles ficam emocionados e dizem: sim, grande Zeus, percebemos que você não só tem grande poder, mas também sabe como tratar bem as pessoas. Nós gostamos disso e agora lutaremos ao seu lado. Em gratidão por serem libertos, os Ciclopes dão um presente a Zeus: o poder dos raios. O raio é uma das mais devastadoras forças que existem na natureza. Quando os raios atravessam os céus, o ar tem a temperatura rapidamente aumentada em até mais de 27.000 graus. Isso é quase 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. O raio dá a Zeus o poder de comandar o universo. Com esse raio, ninguém poderá vencê-lo. As linhas de batalha são definidas. Os titãs lutarão do Monte Otris e os olimpianos do Monte Olimpo. Entre eles está a planície da Tessália. Mas esse lugar não é apenas um campo de batalha mítico. Se levarmos em consideração o mapa moderno da Grécia, nós sabemos que a Tessália é a parte central do país. É a maior e a mais fértil planície da Grécia, desde os tempos antigos até hoje. A Tessália tem um histórico longo e sangrento, desde as guerras greco-persas do século V a.C. até as guerras mundiais do século XX d.C. E é aqui que a grande batalha dos deuses acontece. No mito de uma arma de destruição em massa e com uma força de elite, Zeus inicia uma batalha destruidora. E até hoje, um lugar real pode ainda guardar as suas marcas. O momento que define a mitologia será agora. A batalha entre pai e filho está prestes a começar. É a velha guarda de Cronos e seus titãs contra o sangue novo de Zeus e dos olimpianos. O resultado definirá quem controla tudo. Do topo do Monte Olimpo, Zeus joga a fúria dos raios no exército de seu pai. A luta sacode a terra até suas entranhas. A única maneira de entendermos essa batalha é como um choque de mundos. Todas as forças do universo em choque ao mesmo tempo. Tem os Hecantóquiros de um lado, arrancando pedaços da montanha e atirando nas montanhas do outro lado. Do lado dos titãs tem aquela força enorme, aquela força bruta. Eles podem levar um soco e continuar lutando, lutando, lutando.
É uma cena apocalíptica e não totalmente mitológica. Especialistas determinaram recentemente que um evento natural tão assustador quanto realmente aconteceu no mundo antigo. Há uns 3.600 anos, a ilha grega de Santorini viveu uma das explosões vulcânicas mais devastadoras de todas. Seus efeitos foram sentidos até a Califórnia. A explosão vulcânica foi o maior evento sísmico único na Terra nos últimos 27 mil anos. Para se ter uma ideia do quanto foi grande, imagine só uma montanha de uns 5,6 quilômetros de altura explodindo pelos céus de uma só vez. Em 2006, cientistas descobriram que a erupção de Santorini foi ainda maior do que se pensava. Escavações descobriram depósitos de cinza vulcânica equivalentes a 20 andares de profundidade, cobrindo um raio de 48 quilômetros por toda a ilha. Baseado nessa evidência, agora acredita-se que a erupção teve a potência equivalente a 50 mil bombas de Hiroshima. Uma explosão tão poderosa poderia aniquilar boa parte do mundo grego. Para os sobreviventes que conheciam pouco sobre o funcionamento de vulcões, isso só poderia ser a ira dos deuses. Quando os contadores de mitologia antiga contaram a história das grandes batalhas cataclísmicas que sacudiram a Terra, eles não tiraram isso do nada. Imensos abalos sísmicos estavam na lembrança das gerações gregas mais antigas, antes que esses contadores de mitologia escrevessem suas histórias. Com o confronto dos deuses na mitologia, parece que Zeus finalmente está prestes a assumir o controle do universo. Seus poderosos aliados fizeram a diferença e os olimpianos se aproximam da vitória. Mas os titãs têm uma última arma ao seu dispor. Das profundezas do Tártaro, eles chamam uma besta colossal: Tífon. Tífon é um monstro incrivelmente forte e poderoso que desafia Zeus pessoalmente. É, na verdade, um último esforço e o monstro final, o desafio final que ele deve vencer para assegurar a sua liderança no universo. É uma batalha sobrenatural. Uma luta decisiva entre o bem e o mal. E tudo leva à maior arma de todas. Depois que Zeus e Tífon iniciam essa batalha final épica, uma hora Zeus consegue o domínio e vence com seus raios. Com um golpe final, Zeus leva Tífon e seus aliados titãs para o Tártaro, onde eles são condenados a passar a eternidade em um abismo de fogo. De acordo com os antigos, foi do outro lado do Mediterrâneo, na ilha da Sicília, que os inimigos de Zeus desceram para o inferno através da cratera vulcânica do Monte Etna. A lenda local diz que Tífon ainda está lá dentro e está por trás de todas as erupções vulcânicas através dos séculos. Os gregos usavam esse mito como maneira de explicar por que a lava constantemente saía do vulcão. Eles explicavam isso como os raios restantes disparados por Zeus ou as chamas de Tífon, que ainda respirava, explodindo chamas para fora do centro do vulcão. Também é dito que Tífon causa tempestades de vento destrutivas. Na verdade, seu nome gerou a palavra tufão. Mas no mito, as nuvens de tempestade se acalmam por enquanto. A vitória de Zeus sobre seu pai o torna rei dos deuses, o líder absoluto do universo. Assim é o mito, mas qual sua relação com a realidade? Em 2003, na base do Monte Olimpo, um templo perdido foi descoberto. Ele foi o ponto central da cidade antiga conhecida como Dion e era dedicado a Zeus.
Dion é uma cidade construída na base do Monte Olimpo, então é bem perto do lar dos deuses e deusas olímpicos. E era onde Zeus vivia na mitologia grega. Na verdade, o nome da cidade Dion significa Zeus. O templo de Dion data do 5º século a.C., a era de ouro da mitologia grega. Espalhados pelo local há blocos de mármore com desenhos inconfundíveis. Águias. Na Grécia Antiga, as águias eram o símbolo divino de Zeus. E há mais. Essa estátua sem cabeça foi encontrada em um leito de rio próximo. Nessa base de 2.400 anos estão esculpidas 3 palavras: Zeus, o Superior. Há uma discussão entre especialistas sobre o que significa essa referência de superior. Alguns acreditam que a estátua pode ser um elo perdido entre a adoração a muitos deuses da Grécia e a filosofia monoteísta de cristãos e judeus. E que essa descoberta é prova de que os gregos estavam abraçando a ideia de um só Deus por conta própria antes da chegada do cristianismo. Os gregos às vezes identificam esse Deus superior como Zeus. Afinal, a palavra Zeus, em sua forma nativa Theos, é que gera a palavra Deus. Então, há uma razão etimológica para entendermos Zeus como a deidade máxima. Começando por volta do 3º, 2º e 1º séculos antes de Cristo, diferentes escolas filosóficas e teológicas surgem e começam a propor uma visão muito forte de que só há um Deus e que todas as histórias antigas, todos os contos antigos são na verdade uma metáfora que reflete diferentes aspectos dessa divindade. Para as pessoas que adoravam em Dion, é claro que Zeus era diferente de todos os outros deuses gregos. Na verdade, ele podia ser o único que importava. No mito, Zeus alcança o poder absoluto que buscava. Mas esse poder logo será ameaçado por um inimigo inesperado. O rei dos deuses está prestes a ser traído pela pessoa mais próxima a ele. Zeus venceu seu embate épico com os titãs. Agora, ele senta no topo do Monte Olimpo como rei dos deuses e mestre da humanidade. Os antigos gregos adoravam Zeus acima de todos os outros, mesmo ele tendo muitas falhas. Os antigos deuses gregos são como humanos. Eles têm falhas, têm forças, têm fraquezas, têm todas as coisas que seres humanos normais têm. Na verdade, uma maneira de entendermos isso é que os gregos desse período pensavam em seus deuses como seres bem parecidos com eles próprios, mas muito, muito maiores. De acordo com o mito, Zeus tem uma fraqueza muito humana que ameaça ser a sua ruína. Um incontrolável desejo sexual. Zeus gosta de mulheres. Essa é uma das coisas mais cativantes e mais exasperantes nele. Ele tem essa muito humana característica de nunca ver uma mulher que não lhe interesse. Zeus faz qualquer coisa para seduzir suas conquistas. Ele até usa disfarces. Zeus visita mulheres mortais com vários disfarces, o que for preciso para que seja consumada a relação. Então, em diferentes histórias, sabemos de Zeus transformado em águia, transformado em cisne, transformado em touro, transformado em várias formas e até em humano para imitar o rosto do marido de alguma mulher, enganando ao máximo para que elas se relacionem com ele. Uma linda e jovem deusa chamada Metis é a primeira a chamar a atenção de Zeus. Ele a torna sua esposa. Metis é uma mulher jovem e atraente. E a qualidade que a difere das outras mulheres é a capacidade mental. Na verdade, seu nome em grego significa prudência. Quando Zeus a observa, ele a acha muito atraente. Mas a afeição de Zeus por Metis é assombrada por uma profecia obscura que ameaça seu poder. Ele fica sabendo que ela terá um filho dele que um dia roubará seu trono. De repente, Zeus,
assim como seu pai teme sua prole. Zeus representa essa terrível tradição que começa literalmente no início dos tempos, de filhos destruindo seus pais para conseguir se impor. Mas Zeus jura que dessa vez será diferente. E ele toma uma atitude drástica para que isso aconteça. Engole sua esposa viva. Mais uma vez, o amor familiar é presa do poder. A história se repete. Mas esse ato terrível tornará Zeus mais forte e mais sábio. Engolindo a esposa, Zeus internaliza Metis e sua astúcia, sua prudência de uma só vez. Ela se torna parte de Zeus, no sentido de que está presa em sua barriga e também acaba assumindo qualidades superiores, como a habilidade intelectual. Isso parece estranho para nós, mas é importante lembrar que, para os gregos, o lugar do corpo onde eles pensavam que estava a sabedoria e as ideias era no estômago. Então, quando Zeus engole Metis, na verdade, ele a leva para seu estômago, onde seus melhores pensamentos eram engendrados. Sem Metis, Zeus precisa de uma nova esposa. E como seu pai, ele encontra uma na própria família. Sua irmã olimpiana, Hera. Ela não é como as conquistas anteriores de Zeus. Ela é a deusa mais poderosa da mitologia. O rei dos deuses encontrou alguém à sua altura. Entre Zeus e Hera, na verdade, vemos uma relação de duas pessoas iguais em alguns níveis. Então, acho que podemos ver alguns dos conflitos entre Zeus e Hera como... Sabe, os gregos pensando em como seria se duas pessoas de igual poder se relacionassem. Ela é a rainha das deusas e tem uma beleza incrível. É extremamente inteligente, poderosa, mas também é excessivamente ciumenta, porque Zeus sempre corre atrás de outras mulheres. O rei dos deuses continua a se envolver com várias parceiras sexuais. Ele concebe mais de 100 filhos com muitas amantes, tanto divinas quanto mortais. Se não estou enganado, Zeus nunca tem um encontro com uma mulher que não produza um filho. Nesse sentido, é uma grande virilidade e é o poder extremo. A habilidade de Zeus de dormir com todo mundo se encaixa numa fantasia masculina da Grécia Antiga sobre como os homens gregos gostariam de viver. Os homens fantasiavam sobre essas coisas e achavam que se existia um Deus todo-poderoso por aí, ele certamente realizaria essas fantasias. A promiscuidade de Zeus era uma maneira perfeita dos gregos se conectarem a ele. Cada canto do mundo grego dizia ser lar de um filho seu. Com o crescimento da fama e do poder de Zeus pela Grécia Antiga, cada vez mais cidades queriam ser associadas a ele. Elas diziam ter havido algum tipo de ligação entre Zeus e uma mulher mortal de sua árvore genealógica que gerou filhos que depois criariam as principais famílias locais. Evidências dessas relações podem ainda ser encontradas em cidades por todo o mundo grego. Atenas, Tebas, Magnésia, Macedônia, todas receberam nomes de filhos de Zeus. Mas havia uma pessoa que não ficava feliz com a fertilidade abundante de Zeus. Na mitologia, sua esposa Hera estava cansada. Ela jura fazer o rei dos deuses pagar caro por seus flertes crônicos. Ela não gosta de ser humilhada diante dos outros deuses, então ela vai descontar isso no marido. Hera reúne outros olimpianos e planeja as bases de uma revolução. Hera vai até os colegas, deuses olímpicos, e pergunta: por que Zeus é quem manda? Ele não é mais importante e poderoso que qualquer um de nós. Se nos unirmos, podemos expulsá-lo. Então, eles se revoltam e aprisionam Zeus. Zeus acorda de um cochilo e descobre que está acorrentado. Prisioneiro, em
em sua própria cama. É a maior traição, uma conspiração armada pelos irmãos que ele um dia salvou. A revolta dos deuses foi a maior ameaça que Zeus já encarou. Ele nunca imaginou que os mortais poderiam desafiar seu poder, mas o poder combinado dos deuses olímpicos poderia realmente vencê-lo. Esse foi um dos momentos mais terríveis da história de Zeus. Ele estava prestes a perder tudo. Mas quando tudo parecia perdido, a ajuda veio através de velhos aliados. Os Ecantoquírios. Quando eles souberam que Zeus tinha problemas, vieram em seu resgate partindo as correntes enquanto os olimpianos buscavam refúgio. Zeus sobrevive à tentativa de golpe. Agora é hora de cumprir sua vingança. Sua esposa Hera é sentenciada a ficar pendurada nos céus por correntes de ouro. Seu filho Apolo e o irmão Poseidon são condenados a trabalhos forçados. Eles devem construir um dos monumentos mais icônicos do mundo antigo, os imensos muros de Troia. Esse é outro exemplo de um mito explicando o inexplicável. Para os antigos gregos, os muros de Troia pareciam fortes demais para terem sido construídos pelo homem. Então, a punição de Zeus para Apolo e Poseidon ajuda a justificar sua existência. Suas ruínas resistem até hoje. Na antiguidade, as pessoas achavam que eles podiam ter sido construídos pelos deuses ou por algum tipo de intervenção divina em prol dos troianos. No mito, Zeus fez justiça àqueles que o enfrentaram. Mas os seres humanos irão sofrer a sua ira. Essa ira vai chegar na forma de um grande dilúvio que pode ser relacionado à história bíblica de Noé. O deus mais poderoso da Grécia sobreviveu a uma tentativa de golpe. Ele fez justiça imediatamente aos conspiradores, mas ainda não terminou. Agora, a humanidade vai ver o tamanho de sua ira. Nos tempos antigos, o temor à punição de Zeus mantinha muitos gregos longe de problemas. Quando as pessoas faziam alguma coisa de errado, tomavam muito cuidado para que Zeus não os atingisse com um raio. Há muitos exemplos na história grega de Zeus destruindo cidades e civilizações inteiras porque considerou que elas exageraram, que blasfemaram contra os deuses ou que tinham ficado orgulhosas demais para que continuassem vivendo. O autor grego Hesíodo escreveu que sem o temor da ira de Zeus, os humanos viveriam como animais e os fracos estariam nas mãos dos mais fortes. Zeus traz a ordem. Zeus traz a justiça e traz a civilização. Quando as catástrofes naturais ocorriam no mundo real, os gregos acreditavam que elas eram enviadas por Zeus para punir os homens maus. Geralmente inventavam-se histórias para explicar o que tinha deixado o Deus Supremo tão irritado. De acordo com o mito, o momento de ira mais assustador de Zeus vem depois que ele vê humanos praticando canibalismo. O canibalismo era muito importante na religião dos antigos gregos porque eles o consideravam hediondo. Na verdade, comer carne humana é algo que você atribui a lobos, a cachorros, mas não a seres humanos.
Zeus conhece o canibalismo. Seu próprio pai, Cronos, engoliu todos os irmãos de Zeus. Quando ele é confrontado com a visão de mortais fazendo a mesma coisa, fica enfurecido e jura destruir a raça humana com um dilúvio catastrófico. Passam 9 dias e 9 noites. A chuva não para e a terra inunda aos poucos. As águas alcançam o pico do Monte Parnaso, que fica a mais de 2 quilômetros de altura. Em todos os cantos da terra, a raça humana perece. Quando a chuva para, apenas 2 mortais ainda estão vivos. Incrivelmente, eles sobreviveram à tempestade construindo uma arca. Um dilúvio feroz, uma arca e apenas 2 sobreviventes humanos. Os paralelos com o Antigo Testamento são impressionantes. Pode ser o dilúvio bíblico de Noé, podem ser as enchentes de Zeus, podem ser vários desastres gigantescos com água que vemos em várias culturas pelo mundo. Todas essas histórias remetem à catástrofe natural que afetou a memória coletiva de pessoas que viviam na parte leste do mar Mediterrâneo. Um dilúvio como o descrito nesses mitos devastaria a humanidade. Mas um dilúvio assim pode realmente ter acontecido? Na última década, cientistas descobriram pistas impressionantes que provam que sim. A pesquisa mostrou que com o fim da última era do gelo, há aproximadamente 7.000 anos, o escoamento de geleiras derretidas chegou à bacia do Mar Negro, inundando violentamente quase 440 mil quilômetros quadrados de terras. Para essas pessoas, o mundo inteiro estava inundando. E certamente elas achavam que irritaram os deuses para que, de repente, fosse imposta essa tragédia a elas. Um desastre real pode ter reforçado a história do dilúvio de Zeus. No mito, Zeus obteve o poder diante de forte oposição. Mas há mais um desafiante com o qual ele não contava: Jesus Cristo. No 1º século depois de Cristo, sua mensagem tomou o mundo de assalto e destronou o deus dominante da Grécia. Quando o cristianismo veio e prometeu uma salvação que viria depois da morte, as pessoas tiveram no que acreditar. Algo podia acontecer a todas elas depois de sua morte. O cristianismo encontrou muitos seguidores. O pulso forte de Zeus sobre a humanidade falhou quando essa nova religião se espalhou pelo mundo mediterrâneo. Por fim, a mesma civilização que o adorava, agora o rejeitava. Na antiguidade não havia força mais poderosa que a de Zeus, exceto uma, a do destino. Nem Zeus podia mudá-la. Por mais que quisesse torcer e mudar ou redirecionar o destino, ele era submetido às suas ordens. Antes do surgimento do cristianismo, o mito de Zeus cativou o mundo grego por milhares de anos e fez dele o mais temido e respeitado de todos os deuses. Mas ele foi apenas um de vários da Grécia e além que deixariam sua marca na humanidade. Alguns ainda têm nomes familiares: Hércules, Hades, Medusa. E cada uma de suas histórias é uma janela para um mundo há muito perdido. Um código esperando ser decifrado. Esses mitos revelam para nós, de maneira poderosa, a camada escondida por baixo de nossas vidas conscientes, de nosso entendimento do mundo. E como uma arqueologia da mente humana, podemos entrar nela e ver os recantos profundos da psique humana. E é exatamente isso que os torna tão poderosos.